A fase do Cruzeiro não anda nada boa. Após ser um dos times mais falados por ter feito contratações de nome, a Raposa ainda não se encontrou na temporada e tem tido que lidar com diversos problemas. Vem entender nesse vídeo que problemas são esses que podem acabar afundando o Cruzeiro em 2025. Número 1. Críticas públicas. Que o Cruzeiro não atravessa uma boa fase, disso eu acho que todo mundo sabe. O time não consegue jogar bem, não consegue até mesmo encontrar uma mesma escalação e os resultados não estão aparecendo sob o comando do Leonardo Jardim. E sabem o que faz tudo isso ficar ainda pior? O péssimo clima que está sendo gerado por críticas públicas feitas por dirigentes, pelo próprio treinador e até pelos próprios jogadores. O Cruzeiro hoje tem feito um ambiente ruim de todas as maneiras possíveis. Eu vou começar mostrando para vocês uma declaração do Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro. É um cara que historicamente sempre foi parceiro do Cruzeiro, patrocinador, e quando foi no ano passado, acabou comprando a SAF que antes era do Ronaldo. Olhem só que declaração infeliz que o Pedro Lourenço deu na semana passada, se referindo às contratações que o Cruzeiro fez desde o início da sua gestão. A primeira pessoa que eu trouxe foi o Alexandre. A realidade mostra para todo mundo. Erramos muito nas contratações. Não vou citar nomes porque é deselegante. Tive uma conversa com ele porque precisamos errar menos e, de preferência, não errar. Trouxemos jogadores que não deveriam ter sido contratados. Agora, temos que trabalhar para melhorar isso. Às vezes temos muitos jogadores para uma posição, mas falta onde o treinador precisa. Ele sabe disso, pois conversei com ele. Então, aqui ele basicamente detonou boa parte dos jogadores que foram contratados na sua gestão. E quem foram os jogadores contratados na gestão do Pedro Lourenço? Gabigol, Dudu, Cássio, Fagner, Bolasie, Matheus Henrique, Wallace, que são jogadores de peso, jogadores de renome. Quando você vem a público e dá um tipo de declaração dessa, mesmo ela sendo até verdade, isso não pega bem com o elenco. Então você vai estar gerando um ambiente ruim para os seus próprios jogadores. Esse é o tipo de coisa que você tem que tratar internamente. Então o Pedro com o Alexandre Matos, que também é quem tem influência nas contratações. Trazer isso a público, você está jogando aí a torcida, a imprensa, contra os seus próprios jogadores. Então aqui, um baita erro do Pedro Lourenço. Não sei se ele quis fazer, de certa forma, uma média com a torcida, mas ele errou com os jogadores. Se já não bastasse o próprio dono do time dar esse tipo de declaração, na semana passada o Cruzeiro perdeu na Sul-Americana para o Mushuc Runa, um time totalmente inexpressivo, e depois do jogo foi a vez do goleiro Cássio também dar uma cornetada nos seus companheiros e quem sabe até mesmo no próprio treinador pela maneira como ele falou. Saca só o que o Cássio disse depois da derrota por 2-1. É uma constante de erros. Temos que assumir, mas é só olhar os gols. Erros infantis de posicionamento, de comunicação. Eu não me eximo de tomar gols, mas também temos que olhar. Olha o primeiro gol. O cara estava sozinho dentro da área. Cansa também, né? Só o Cássio, o Cássio, o Cássio. Olha como a gente toma os gols. Temos que melhorar isso. Esse papo de sempre o Cássio, ele já estava falando no ano passado, quando ele estava meio de saco cheio no Corinthians. Então agora ele já está de saco cheio no Cruzeiro também? As críticas, as cobranças, elas fazem parte. Mas o que está me chamando a atenção nessas críticas públicas no Cruzeiro é que presidente, jogadores, eles não estão tendo pudor nenhum em soltar os cachorros pela imprensa mesmo, sendo que tudo isso poderia ser tratado internamente. Não precisava criar essa exposição e, consequentemente, esse ambiente ruim. Agora, eu vou mostrar para vocês o que o treinador do Cruzeiro, o português Leonardo Jardim, falou também na semana passada após a derrota pro Mushuc Runa. No futebol de alta competição, temos que ter responsabilidade nos duelos. Hoje, vocês verificaram que eles ganharam os embates nossos. Eu peço mais concentração. Talvez essa não seja a melhor característica. Vocês conhecem o plantel desde o início. Tem poucos jogadores ganhando duelos. Não é uma novidade. Sabem que temos dificuldades em duelos aéreos e isso não mudou. Já mudaram diversos treinadores, mas essa capacidade é a mesma.
mesmo que eu treine 100 dias. Por isso, tenho dado atenção ao foco. Falhamos em 2 lances de cruzamento. Então, temos um time em que o dono da SAF critica as contratações que ele mesmo fez, um goleiro que critica publicamente seus próprios companheiros e agora um treinador que critica o seu próprio elenco. Ele meio que deu a entender que não importa o treinador, se ele treinar 100 dias, não vai mudar nada. Convenhamos que isso pega muito mal. Que jogador que vai querer correr pelo Leonardo Jardim, vai dar moral para as coisas que ele está falando. Então, nesse clima, acaba que fica questão de tempo para alguns jogadores depois irem embora do Cruzeiro, serem encostados, entrarem em rota de colisão com a diretoria e o próprio Leonardo Jardim acaba até perdendo o emprego. Número 2. Não tem um plano de jogo. Aqui vem um grande problema do Cruzeiro. Não tem um plano de jogo, não consegue dar sequência para um treinador. Vamos começar falando do Fernando Diniz. Por incrível que pareça, o Diniz começou 2025 sendo o técnico do Cruzeiro. Sendo que com o trabalho ruim da reta final de 2024, ele já tinha que ter sido mandado embora e o Cruzeiro ter começado esse ano com um novo treinador. Porque aí ele ia ter a pré-temporada para trabalhar, ia poder ajudar nas sugestões de contratações. Então o Cruzeiro fez um planejamento de começo de 2025 com um treinador que já deveria ter sido mandado embora em 2024. Concordam? Aí o Cruzeiro começa a temporada, o Diniz tem 3 resultados adversos e é mandado embora. Então você joga por água abaixo, joga no ralo, toda a preparação que você fez de começo de temporada. Aí chega um novo treinador que é o Leonardo Jardim, que tem um estilo de jogo, uma metodologia para trabalhar completamente diferente da do Diniz. E você pega os jogadores que o Diniz aprovou e joga nas mãos do Leonardo Jardim. Consequência disso, 6 jogos até o momento com 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. E quando você não tem um plano de jogo, fica até difícil você cobrar em partes os jogadores. Eles têm com certeza a parcela deles de culpa, mas também fica complicado para muitos jogadores que chegaram nessa temporada, por exemplo, você pegar e arremessar eles no meio de uma bagunça, num time que não tem nada, não tem estrutura nenhuma. Número 3. Contratou por nome. Aqui eu acho que vem um baita erro do Pedro Lourenço e do Alexandre Matos, desde que eles começaram a trabalhar juntos nessa nova gestão. O Cruzeiro vai ao mercado e não contrata por necessidade ou trazendo um jogador que realmente vai chegar no elenco e fazer a diferença numa posição carente. O Cruzeiro, eu percebi que principalmente em 2025, quis causar impacto, quis trazer jogador de nome. Só que acabou contratando jogadores que não estavam em alta nos seus clubes. Vou dar alguns exemplos aqui da gestão geral, não só pegando 2025, pegando parte de 2024 também. Matheus Henrique, vamos começar falando do Matheus Henrique. É um jogador que ele foi contratado, ele tinha sido rebaixado no futebol italiano. Chegou no Cruzeiro com status. Você pega o Wallace foi contratado, até agora ele não vingou no Cruzeiro. Vamos pegar o Cássio estava bem no Corinthians quando o Cruzeiro contratou? Não, Cássio tinha virado reserva, era banco do Carlos Miguel. Você pega o Fagner, a temporada de 2024 do Fagner no Corinthians foi muito ruim. Mesmo assim, chegou no Cruzeiro com status. Fabrício Bruno, que em 2024 foi jogador da seleção, terminou 2024 também como reserva do Flamengo, banco do Léo Ortiz e banco do Léo Pereira. Aí você pega Dudu, que foi uma das principais contratações da temporada. Jogador que vinha praticamente 1 ano sem jogar. No Palmeiras, o Abel não deu ritmo de jogo para ele e ele chegou no Cruzeiro com status de estrela. Acho que até das contratações é a menos pior. É um jogador que quando entra representa, tem velocidade, chama o jogo para si, mas mesmo assim é uma contratação de risco. Você pegar um jogador como o Dudu, que veio de uma lesão de ligamento cruzado, e botar tamanha expectativa em cima dele. Aí você pega o Gabigol. O Gabigol 2024 foi muito mal no Flamengo. Ele acabou fazendo depois os gols na final da Copa do Brasil, mas a temporada dele inteira foi irregular, tanto que o Flamengo não quis renovar com ele. O Flamengo até ofereceu para ele 1 ano de contrato, mas ele não aceitou, porque o Cruzeiro ofereceu 3, 4 anos com um salário praticamente de 3 milhões por mês. Ou seja, chegaram jogadores de nome? Chegaram. Esses jogadores, eles têm uma história em outros clubes, o Dudu no Palmeiras, o Gabigol no Flamengo, o Cássio e o Fagner no Corinthians, mas o que eles vinham fazendo que credenciou essas contratações? Aí que tá. Você contrata por nome e não contrata por desempenho. Número 4, média de idade subiu.
Aqui vem um problema que eu acho que o Cruzeiro vai sentir ao longo da temporada, que é o fato de a média de idade do time ter subido. O elenco ficou mais envelhecido. Você traz Dudu, Cássio, Fagner, esses caras já têm mais de 30 anos. Aí você traz o Matheus Henrique, o Gabigol, traz o Wallace, jogadores que estão ali chegando na faixa dos 30. O Wallace até já tem 30. Bolazier, 35 anos. Então vocês percebem que o elenco não está sendo montado de maneira equilibrada. Você está trazendo um elenco recheado de medalhões, de jogadores que já não estão mais no seu gás máximo. E isso ao longo da temporada faz a diferença quando você precisa tentar virar um jogo, correr atrás de um placar, ou então quando você começa a ter várias lesões e problemas físicos ao longo da temporada, na gestão do elenco. Então, aí, na minha opinião, mais um problema. Número 5. Reforços chegaram ganhando muito. Futebol envolve muito ego, muita vaidade. Disso você já sabe. Então, por que no Cruzeiro essa situação seria diferente? Querendo ou não, o Cruzeiro nessa temporada contratou muitos jogadores de nome e colocou salários astronômicos para esses jogadores, mesmo que muitos deles não estivessem em alta. Então vocês imaginam, chega por exemplo um Dudu ganhando uma bala, chega um Gabigol ganhando praticamente 3 milhões. Como vocês acham que o restante do elenco se sente? Vendo que eles não estão tendo de repente uma valorização e chegam esses jogadores com super salários e eles não estão resolvendo os jogos. Isso também acaba colaborando para o ambiente ficar ainda pior. Então vou citar alguns casos aqui. Gabigol, Dudu, Fabrício Bruno, até mesmo Wanderson, que veio do Internacional, Marquinhos, que estava no Fluminense ano passado. Todos esses caras que eu acabei de falar chegaram já tendo alguns dos maiores salários do elenco. Então, por exemplo, o Matheus Pereira continua tendo um patamar salarial altíssimo. Mas se você pega o restante dos jogadores, eles ficaram bem abaixo do que esses medalhões, essas super contratações estão ganhando atualmente. Aí você pega quem está ali na mesma faixa desses caras, são os jogadores que foram contratados ano passado. Cássio, Matheus Henrique, Wallace. Aí você pega o Fagner, que hoje é praticamente o terceiro, quarto jogador mais bem pago do elenco, atrás só do Gabigol, do Dudu e do Matheus Pereira. Então isso colabora também para hoje o ambiente do Cruzeiro tá essa bagunça, essa série de alfinetadas que eu mostrei para você nesse vídeo. Então agora eu queria saber de você aqui nos comentários, com todos esses problemas que eu citei, com o técnico, com o elenco, com diretoria, com o ambiente, como você acha que essa temporada do Cruzeiro vai se desenrolar? Acha que ainda vai dar liga e o Cruzeiro poderá brigar por grandes coisas? Ou acha que vai ser a grande decepção do futebol brasileiro em 2025? Não se esqueça de comentar porque eu quero ver também a sua opinião. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa segunda-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini vai ir aqui, valeu, falou e fui!